A decisão do PSDB foi uma decisão de responsabilidade para com o país. Eu te confesso que eu fui para a reunião, cheguei a colocar inclusive na rede social, no meu Facebook, levando uma proposta de que nós deveríamos entregar os 4 ministérios e deixar claro que apoiaríamos aqueles projetos, aquelas medidas necessárias ao país. Ou seja, não iríamos virar oposição para não fazer aquele jogo do quanto pior, melhor, que a gente está vendo que o PT está querendo fazer, querendo simplesmente botar fogo no circo num momento em que o país está precisando de recuperar o crescimento, de gerar emprego, de um mínimo de harmonia. Por outro lado, nós não podemos varrer para debaixo do tapete as denúncias. São graves, precisam ser apuradas. Então a decisão que acabou prevalecendo na maioria dos presentes, e aí pesou muito a palavra de governadores que estavam presentes, de lideranças experientes, é de que se o PSDB saísse naquele momento, ou faz poucos dias, né, isso foi a semana passada, seria quase que o equivalente a derrubar o governo, literalmente derrubar o governo, porque saindo do PSDB, havia informações de que o PPS, que já estava com o pé fora do governo, chegou a sair um dos ministros, o Democratas e outros partidos também sairiam. Isso significaria você literalmente derrubar o presidente Temer sem ter um plano B, porque afinal de contas hoje o presidente Temer não tem vice, não é? Agora, precisa ter uma responsabilidade com o país para você ter no mínimo uma preparação de uma transição. Reforma da Previdência é necessária, mas não da maneira que o presidente Michel Temer colocou. Ele colocou sem discutir com a sociedade, sem fazer uma auditoria da Previdência. Você acha que vai ser votado esse ano? Eu acredito que sem fazer uma auditoria, não. E eu defendo, antes dessa crise, eu já defendia, está lá no meu Facebook, está lá nas redes sociais. Logo do início eu falei... Você acha que não avança? Eu acredito que só se faz uma reforma da Previdência, primeiro fazendo uma auditoria detalhada. A Previdência é de quem? É do trabalhador e do aposentado. A Previdência não é propriedade do governo. A Previdência é dos trabalhadores e dos aposentados. O governo faz a gestão, e uma péssima gestão. Então é preciso fazer uma auditoria, dizer com clareza se tem déficit, quanto que é esse déficit, e eu acredito que tenha sim. Vi com os sindicatos trabalhadores falando que não tem, fazendo uma conta mentirosa, querendo incluir todas as receitas do PIS, das contribuições sociais, como se elas fossem da Previdência. Mas isso não é constitucional? Não, essas receitas, elas são receitas que são também para pagar o SUS, para pagar os programas sociais. A Seguridade Social. A Seguridade. A Previdência é uma das peças da Seguridade Social. E os sindicatos, para dizer que não tem déficit, coloca todo o dinheiro que entra para a Seguridade Social como se ele fosse exclusivamente para a Previdência. Ora, aí não teria déficit mesmo não, mas também não teria SUS, não teria Bolsa Família, não teria os programas sociais. O PT está fazendo esse barulhão, o Lula com 7 processos, com triplex, com sítio, com o próprio Joesley. O fato é Mas olha que... para você ver, o Joesley disse, ele falou isso do Temer, né? Que o Temer ficou calado. E o Joesley disse, eu depositei 150 milhões de dólares, 80 milhões para o Lula, e o Lula veio administrando para quem dava esse dinheiro, através do seu ministro Manteiga. E é engraçado que a Rede Globo praticamente não fala nisso, e os outros veículos de comunicação que estão ali todo dia, ó, tem que caçar o Temer, tem que prender o Aécio, e o Lula parece que virou herói junto com o Joesley. O PT está comemorando como se de repente quem caçou a Dilma é que fossem os bandidos. Mas a origem de todo o crime foi no governo do PT. Se o presidente Temer também tiver cometido crime, tem que pagar. Se o Aécio também tiver cometido, tem que pagar. O Aécio tem que se defender. Sim. Ele tem que se defender e provar que ele é inocente. Ele sendo inocente, ele vai ser absolvido disso e vai seguir a trajetória dele. Se ele não for inocente, é uma atitude que ele sai dele. Sem mácula, se não, ele se ele for inocente, ele deve sair até fortalecido. Mas ele primeiro tem que provar a sua inocência. Nós, ao contrário do PT, o PT diz assim, o Zé Dirceu é um Marte. O Zé Dirceu está preso, ficou provado tudo que ele fez. O Lula está no mesmo caminho e querem dizer que não tem nada. Nós dissemos com clareza desde o início. Confiamos na justiça, a justiça tem que ser feita e, é claro, o Aécio tem que ter o direito de defesa. Agora a vida segue, porque aqui em Minas nós temos um desafio grande e o PSDB tem uma história boa. Tem 2 mandatos de deputado federal, não tenho nenhum processo. Eu tive uma tentativa de processo do Lulinha, porque eu sempre combati a corrupção. E lá no início do governo da Dilma eu disse,
O Lula tem que ser investigado, o Lulinha tem que ser investigado, está aí desfilando de jato, comprando fazendas, pelo menos é as informações que se chega, e tem que investigar a origem de todo esse dinheiro. E aí ele me processou. O procurador-geral mandou arquivar, porque viu que eu estava exercendo o meu dever. E é assim que eu vou continuar agindo, com firmeza no combate à corrupção e com confiança de que com essa faxina a gente separe o joio do trigo. O PSDB tem ótimos quadros para isso, tem uma estrutura nacional, tem uma proposta adequada para melhorar o nosso Brasil, como fez no período de Fernando Henrique e como fez quando foi governado por Aécio aqui em Minas e por Anastasia, e faz em São Paulo, faz no Mato Grosso, faz em Goiás, faz no Paraná, faz no Pará e em outros estados. Pois bem, o PSDB terá candidato à presidência da República. E aí simplesmente abre mão de ter candidato em Minas, tendo uma estrutura boa. É claro que nós vamos conversar com nossos aliados, que por sinal são aliados que nós valorizamos muito, do PP, do Democratas, do PPS, de outros partidos. Vamos conversar com lideranças como o ex-presidente dessa casa, Diniz, como o Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, lideranças municipalistas que estão aí atuando, hoje dirigindo prefeituras importantes. Ontem eu estive em Brasília com o Vitório Medioli, que é o prefeito de Betim, me comprometi de ir lá fazer uma visita, que é pessoa que tem uma história, inclusive, muito ligada a nós, foi membro do PSDB por muito tempo, compreende como eu que é um momento de reconstrução da política como um todo, não é só do PSDB, é um momento de reconstrução da política. E o PSDB não vai ficar fora disso, vamos estar presentes, temos uma história digna, bons nomes, e sabemos que nós, mais do que podemos participar, nós devemos participar, porque Minas precisa de uma mudança, está na hora, e o PSDB participará dessa mudança em Minas Gerais.